Olá, olá! Mais um Agita aí Entrevista começando. Dessa vez eu recebo a dupla Theo e Marlon. Segura aí que hoje é dia de sertanejo. O sertanejo é um gênero democrático, é ouvido por todas as classes sociais e por pessoas de todas as idades. E não é de hoje. Essa paixão do brasileiro pelo sertanejo é história antiga, coisa que passa de pai para filho. Foi assim com o Theo e com o Marlon. Conta pra gente que história é essa de uma paixão que passa de pai para filho. Pois é, faz anos já, viu? É? O ano era 83, né? O ano que eu nasci, olha aí. O meu pai, com o meu tio e mais um gaiteiro, tocavam lá, faziam shows pelas prefeituras. E, por ocasião de eu ter nascido, eu já tenho um irmão mais velho, né? Ele é 5 anos mais velho que eu, o Marquinho. E nós ali, eu tinha 6 anos de idade e nós iniciamos já a primeira dupla. Aí começou. Então, aquele sertanejo, né, do Zé Rico, o sertanejo do Zilizalo, do Tião Carreiro e Pardinho. Mas a minha principal referência é o meu pai. Que, por sinal, o Theo vem dele. É mesmo? Ele usava Theo Rossi e, por carinho, eu adotei esse nome de Theo. O teu pai tinha uma dupla. Isso mesmo. Com o seu tio. Exatamente. E eles faziam shows. Como que era essa história do sertanejo na vida deles, antes de chegar aqui na tua? Certo. Então, o meu pai, né, a diferença deles de idade são apenas 2 anos, né? O meu pai é o filho, o segundo mais velho, né? E ali, eles são de Minas Gerais, a cidade de Poços de Caldas. E eles trabalhavam na roça, né? E o entretenimento que eles tinham era o circo. E daí eles eram convidados ali pelo empresário ali do circo para cantar a moda sertaneja. E a dupla preferência do meu pai, então, ali era o Zilizalo, Liu e Léo, bem antigo. E eles cantaram, e por ocasião da dupla ter se firmado, eles receberam ali um investimento de um empresário e formaram um trio, tinha um gaiteiro também, estilo trio Parada Dura, assim, os Filhos de Minas Gerais. E eles tocaram ali dos anos 70 até o comecinho dos anos 80. Nossa, bastante tempo. Foi bastante tempo. Gravaram um LP. É mesmo? Pela Cancan Discos. Enfim, e foi ali um trabalho bacana e eu vim crescendo inspirado pelo meu pai e meu irmão mais velho. Sim. Que também iniciou a carreira antes que eu. E ali então, dos anos 90, para ser mais específico, já o ano 93, ali 10 anos... nós já nos apresentávamos assim profissionalmente. Na época, era o governo do Greca, primeiro mandato dele. Ele tinha um trabalho que era a Fundação Cultural e ele tinha a Rua da Cidadania. Então, toda a Rua da Cidadania era feito um show especial. E ele contratava o nosso trabalho artístico. É mesmo? Ele nos deu essa oportunidade. Nós somos muito gratos, inclusive, ao atual prefeito, por ele ter aberto esse espaço para a música sertaneja, que era, de uma certa forma, satirizada. Nós tínhamos o rock and roll, que estava em alta. Na né? década de 80, muito 90. forte, sim, Guns, sim. Nirvana. Então, quando você chegava num recreio, por exemplo, você canta uma música... eu cantava sertanejo. E isso, assim, era até motivo de ironia. Eu não sabia muito lidar com isso. Sim. Muito jovem, né? Criança. Sim. E, assim, isso, assim, não impediu que essa carreira fosse interrompida. Muito pelo contrário. Eu tinha esse incentivo. E ali eu toquei baixo por muitos anos. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar com o professor Elias Vasconcelos, onde eu me formei com ele musicalmente. Estudei com ele, estudei com o Glauco Souter no Conservatório de Música Brasileira. Nossa. E aí começou a minha bagagem musical. Foi onde eu tive a oportunidade de tocar com duplas sertanejas famosas, como Teodoro Sampaio, Chico Rei Paraná. É mesmo? Até o início da carreira do Bruno e Marrone, eu também fiz baixo para eles. Não era da banda, mas fazia parte da banda que acompanhava eles em Curitiba e região. Quando eles vinham pra cá, você que era participava. Era a nossa banda que tocava. Inclusive, eu era o baixista ali, né? Daí toquei com muitas duplas. Além de cantor, eu também cresci como músico. Sabe? Sim. Então, estudei violão também. Eu estudei na época com o Luciano Romanelli, para até próximo dessa rua que nós estamos aqui, sabe? Eu estudei no instituto dele, eu estudei violão flamenco, que é uma pegada um pouquinho diferente. Não cheguei a me formar com o Luciano, porque ele interrompeu, teve que voltar para Nova York, onde ele residia na época. Então, a minha carreira musical foi essa, sabe? Começou muito cedo.
mas a minha grande paixão sempre foi a música sertaneja. E cresci ouvindo Zezé, ouvindo Sim. Leandro Leonardo, ouvindo Chitão, ouvindo Christian Ralph, e essa foi a minha bagagem. Tanto que eu entendo, né, o Marlon concorda em código gênero e grau com isso, que nós somos o sertanejo até os anos 2000. Nós entendemos que o ouro do sertanejo ele foi cíclico, ou seja, até os anos 2000 nós vivemos os melhores sucessos, ou seja, uma ascensão poderosa na música sertaneja. Depois dali houve outros movimentos poderosos também, mas nós nos referenciamos com essa música até 2000. É uma história longa e você já deu uma bela resumida aqui no começo. Né? Já posso encerrar a entrevista com você, obrigada. Agora vamos conversar então com o Marlon. Não, eu já vou voltar nessa história de você ter tocado aí com esses medalhões, mas você também tem essa referência em casa? Você também trouxe o sertanejo de casa? Sim, sim. A minha história com a música mesmo, ela se inicia muito cedo também, né? Os meus pais já cantavam, né? Desde pequeno eu já tinha isso dentro da minha casa, né? Meu pai tinha um violão, um Giannini, né? Aquele Giannini que o braço dele era dessa largura, assim, né? E ele pegava o violão, tocava junto com a minha mãe essas músicas, né? Zezé de Camargo e Luciano, toda essa nossa referência, né? Christian Ralph. E eu cantava junto. Eu cantava junto com eles. De criança já? De criança de tudo. 4, 5 anos de idade. Capaz. Sim. Vocês são muito precoces, né? 6 anos, 4 anos. Exatamente. E até tinha um tio meu, que é o tio João, né? Que deixar um abraço aqui pra ele, nos ajudou muito, inclusive. Ele gostava muito de João Ney Marciano. Aí eu cantava, eu não sabia nem falar direito, já tava cantando. Sim. Ele fala até hoje, quando ele me encontra, ele fala, eu lembro que a gente pedia pra você cantar lá João Ney Marciano, você cantava. Ele dava, minha cala, eu mudei minha cala. E eu cantava. Até hoje ele me vê, ele me lembra dessa história. É aquela história, nasceu cantando, antes de falar já cantou. Isso, exatamente. E aí eles, né, sempre cantando como dupla, né? Eles até participaram de alguns festivais e tal. Mas a minha influência foi, assim, dos meus pais mesmo. Em casa, que Isso, bacana. em casa. E como que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em 2008, né, Theo? Isso mesmo. 2008, onde nós tínhamos um projeto na igreja. Então nós tocávamos na igreja nessa época, né? E nós já tocávamos juntos, só que daí aquelas músicas, né, da igreja, né? Gospel, né? Gospel, exatamente. Nós dois somos baixistas, né? Ele é baixista por formação, eu também. E como ele é multi-instrumentista, hoje ele tá no violão, né? Para ele é mais Fica bacana, né? É mais cômodo fazer o violão do que para mim, né? Então, nós nos viramos assim, né? E como é que a história de vocês dois se desenvolveu? Então, tinha um pouquinho de trabalho na igreja, tinha já a paixão pelo sertanejo, e aí vocês se conectaram e vamos fazer uma dupla. Como é que foi isso? Pelo jeito não foi bem assim, né? Pela tua cara. Na realidade, talvez até o Marlon não lembre, mas a primeira vez que eu vi o Marlon cantando foi num casamento. E eu, assim, me apaixonei, né, pela voz dele, pelo aquilo que ele entregou. E assim, sem um único take, ao vivão. Ele cantou, inclusive, com uma moça e foi eu falei, caraca, esse cara canta demais, né? Eu falei, pô, a gente podia fazer uma dupla, né? Pensei assim comigo mesmo. Claro que daí a gente foi se envolvendo musicalmente, né? O Marlon é um grande baixista, né? Como músico solo, ele é um cara que tem uma técnica bem avançada, sempre tocou vários estilos, Marcos Miller, assim, músico solo, né? E daí a gente começou a se relacionar musicalmente e eu comecei, assim, a admirá-lo, né? O trabalho, eu vi algumas produções, ele também produz. E começamos, assim, a fazer um trabalho já naquele cenário de igreja, como produtores mesmo, né? Então ele cantava, eu tocava para ele cantar também, né? Que daí ele, quando cantava, não tocava baixo, cantava. E começamos a fazer algumas produções ali, meados de 2014, 2015, né, Marlon? Sempre tocando com banda. E daí, na verdade, nós começamos a estreitar mesmo a música ali. Foi ali no finalzinho ali de 2019. Foi quando nós vimos assim, pô, Marlon, alguns já tinham nos chamado para fazer a cerimônia de casamento, aquela coisa só de música internacional, aquele happy hour. Eu falei, Marlon, vamos estreitar isso aí, vamos ganhar dinheiro, pô. Acredito que tem espaço para a gente ganhar dinheiro. E começamos. Só que nesse período nós já cantávamos em aniversário, claro, uma coisa totalmente amadora, cômica, e
o gosto e o estilo era muito semelhante. Sim, muito parecido. Então, eu sou apaixonado por braiadas. Aham. E ele canta braiadas. Falei, cara, que legal. E apaixonado por Zezé, né? Pelo Mirosmar. E todas os Zezé ele canta. Você conhece essa? Pô, ele conhece todas. Christian Ralph. Então, assim, gosto e estilo afinou. Mas eu acho que deve ter dado certo, porque antes de você ser o Dupla, você foi um fã. Você sabia dessa admiração? Não sabia. Eu lembro que ele tava lá, mas assim, nós até nem conversávamos direito, né? É mesmo? Talvez, acho que pelo ciclo de amizade que a gente tem, que era um ciclo meio parecido, né? Mas eu acabei que não conversei com ele no dia, mas fiquei feliz de saber. E vocês têm, então, uma história longa, né? Desde 2008. Como que sobreviveram? A gente até estava comentando aqui antes de gravar. É um casamento e, né? Deve ter tido discussão ou não? Sempre normal. Foi. Se não tiver, não é normal, né? Então, como que vocês chegaram até aqui? Assim, é muito profissionalismo, é muita dedicação, é muita amizade. O que fez vocês se manterem trabalhando juntos até agora? Aí de tudo um pouco, né, Marlon? Então nós nos conhecemos primeiro como pessoa. Então isso facilita a nossa comunicação. Hoje mesmo eu falava para ele, olha, cara, eu tô passando essa fase. Ele não sabia. Até para ele entender, às vezes, o meu comportamento mediante algumas circunstâncias. Sim. Então tudo isso é maturidade, porque você não é um robô. Você não vai pegar um instrumento ali e vai sair tocando, porque música é sentimento. Sim. O músico que é músico, ele expressa tudo que ele está vivendo aqui. Então, se houver essa maturidade, vai haver longevidade. Do contrário, não. E também algo que é muito poderoso, que eu já falei, que é a questão do gosto e do estilo. Se não afinar isso, tem que ser semelhante. Já vamos falar disso aí. Só me diga se essa experiência que você teve com grandes nomes da música ajudou também nesse trabalho. Quer dizer, ver como os que já fazem sucesso se comportam, como eles trabalham, como eles lidam, inclusive, com a carreira, né? Como cuidar de dinheiro, como ter empresário e tal. Isso tudo você conseguiu observar e trazer aqui para o trabalho de vocês? Eu penso que sim. Então, quando você chega com uma dupla, você já não quer errar as mesmas coisas. Você sabe que questão de pontualidade é crucial. Sim. Você sabe que equipamento de ponta é crucial, de organização, de imagem, de relacionamento. Então, tudo isso você se antecipa. Então, o é bom de ser músico, principalmente desses grandes artistas, por você ver o respeito. Tanto que hoje nós contratamos músicos, né, Marlon? É total respeito, admiração. Enfim, nós olhamos para ele de forma diferente. Não é um prestador de serviço, é alguém como você que precisa que você entregue para ele, para que ele entregue o que você precisa. Bom, vocês já falaram bastante que tem os mesmos gostos musicais. Como que é o repertório de vocês hoje? O nosso repertório, ele é um repertório 80% sertanejo anos 90, né? E por que essa escolha? Porque nós fomos expostos a esse tipo de repertório desde pequeno, né? Quando eu falei, meu pai, minha mãe, meus tios, escutavam todos esses caras. Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralph, João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, né? Só os dinossauros, né? Digamos assim, ali dos anos 90. Então, o que acontece? Essa também é uma parte interessante, porque se nós não estivéssemos alinhados nessa questão de gosto musical, a gente não tinha como dar certo, né? Deu liga. Então, tanto ele quanto eu, nós fomos expostos a esse tipo de repertório, né? Justamente por gostar e por ter isso dentro de casa. Esse é o show de vocês, então. E como que é a receptividade? Porque hoje tem o sertanejo universitário, tem as modinhas, né? O cara que faz sucesso com uma música e depois some. Quando vocês estão tocando, fazendo evento, fazendo show, fazendo festa, o pessoal recebe bem esse sertanejo anos 90? Recebe, né? Muito. Porque o nosso público, ele digamos que a gente já tem um nicho, sabe? Os lugares que a gente se apresenta, esse nicho, ele já gosta desse tipo de som, né, cara? Exatamente. E até interessante você falar isso, porque até nós fazemos algumas músicas também mais atuais, que tem esse cenário universitário, e não temos problema nenhum em tocar essas músicas, por sinal até gostamos de algumas, sabe? De verdade. Principalmente Jorge e Mateus, eu acho maravilhoso. Sim. Uma dupla que tá no meu Deezer, lá no meu playlist. Ouço diariamente. Só que nós temos mais, digamos assim, afinidade para cantar esse estilo. O Marlon, ele é um tenor, ou seja, a extensão vocal dele é mais pro agudo.
Então, por isso que ele vai cantar com mais facilidade um Christian Ralph, um Zezé. Eu sou barítono, ou seja, eu canto mais pro grave, então eu posso cantar lá um Jean Giovanni, um Rio Negro e Solimões, que tem a ver com essa proposta. Daí eu vou iniciar a música, depois nós cantamos como dupla. Então, existe essa versatilidade. E no nosso show também, o Marlon, ele canta inglês muito bem. E ele também faz lá um Fred Mercury, faz um Brian Adams. E é muito legal, um flashback, um bacana! Então nós temos assim um repertório que é bem nostálgico. Isso. Então as pessoas que nos procuram, elas já falam, mas vocês vão cantar aquele flashback no final, né? Sim. Vocês vão cantar aquele axé dos anos 90 que eu amo, que é Netinho, que é Araquedo, eles e gostam. Vocês cantam também? Cantamos. Não, vocês já vão me mostrar alguma coisa aí. eu só sairia pra palhinha agora, mas preciso perguntar pra vocês como é que tá sendo a experiência no aplicativo. Como que é agora ter a tecnologia ajudando a divulgar o trabalho do artista? Isso é muito legal. Isso é uma ferramenta fantástica, maravilhosa. Isso veio nos ajudar demais. Eles nos ajudam na seguinte questão. O cliente ele quer um artista, ele quer contratar um músico, ele quer contratar um artista, seja lá qual nicho. Ele não tem esse recurso para poder contratar. Então, ele tem que estar perguntando, ele tem que estar caçando, Sim. às vezes sem referência. Então, o aplicativo ele nos ajuda muito nisso. Tanto nós como artistas, né, quanto os clientes que nos procuram. Inclusive, nós já temos, né, algumas datas, graças ao aplicativo, né, nós já conseguimos datas importantes com clientes muito legais, muito importantes. Sim. E, inclusive, nós cantamos mês passado para uma cliente e ela, através do Agitaí, e ela nos contratou novamente, porque gostou do nosso som. Né? Muito legal. Que bacana. Então, agora, claro, quero ver tudo isso que vocês falaram. Tudo isso não vai dar, mas o que vocês prepararam para a gente encerrar a nossa entrevista aqui? Preparou uma música do Christian Ralph. A especialidade, né? Opa, essa é ótima. Então, vamos lá. Bora lá. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida.